Estamos aqui para mais uma aula em tópicos de estrutura e evolução estelar. E o tópico da aula de hoje vai ser o teorema do virial. Nós vamos derivar o teorema do virial para um corpo com simetria esférica, cujas partículas desse corpo estão interagindo somente através de força gravitacional. Nesse contexto aqui, a princípio, nós não vamos considerar que outras forças estão atuando no interior estelar, por exemplo, a força elétrica, até porque, nesse contexto que nós estamos, a força gravitacional de interação entre as partículas se torna mais relevante. Então, nós desconsideramos outros tipos de força e consideramos apenas a força gravitacional. Uma definição simples do teorema do virial é que o teorema do virial é uma avaliação estatística das partículas mutuamente interagentes de um meio. E nós começamos a derivação do teorema do virial pela seguinte consideração. Considere um sistema, no caso é a nossa estrela, composto por partículas de massa MI, são as iésimas partículas do meio, e cada partícula está localizada em uma posição dada pelo vetor RI. Partindo do centro da estrela, é zero, e RI é esse vetor que parte do centro e localiza todas as massas MI. E cada uma dessas partículas está sob a influência de uma força FI, que como nós definimos, essa força, que vai aparecer mais na frente também, é a força gravitacional. As equações de movimento de cada uma dessas partículas é dada pela segunda lei de Newton, né? A derivada do momento linear de cada uma dessas partículas com relação ao tempo é exatamente a força que está sendo exercida sobre essas partículas. E para derivar o teorema do virial, a gente considera a seguinte soma, né? O seguinte termo como ponto de partida, que é esse somatório do produto escalar entre o momento de cada partícula e a posição de cada partícula. Então a gente começa por esse termo, por esse somatório, e nós vamos começar a derivação do teorema do virial. É bom que se diga que, dependendo da referência que você está utilizando, você pode utilizar diferentes pontos de partida e diferentes caminhos para derivar o teorema do virial. Mas esse aqui especificamente, que é a referência que nós estamos usando, utiliza, né? Partindo desse somatório. Então o que é que nós fazemos? Primeiramente, nós pegamos aquele termo mostrado no slide anterior e nós aplicamos a derivada no tempo desse termo. O que é que nós vamos aplicar aqui? Nós vamos, primeiro, desse ponto daqui para esse, a gente simplesmente decompôs o momento de cada partícula PI, seria a multiplicação da massa MI vezes a velocidade de cada uma dessas partículas, né? Que a gente representa por VI. Então vai ficar aqui um produto escalar de V, VI e RI. E o que é que nós fazemos daqui para cá? A gente vai reescrever esse produto escalar de uma maneira diferente. A gente vai reescrever esse produto escalar como a derivada no tempo desse termo, MI, RI ao quadrado. Por que a gente faz isso? Porque a gente está querendo introduzir nessa expressão o momento de inércia do nosso corpo. E por que faz sentido escrever dessa nova forma aqui? Porque se você pensar, ó, esse DDT é exatamente esse DDT que estava aqui antes. Mas agora vamos derivar esse termo aqui. Se eu derivar esse termo, a massa é constante, a massa pode sair de dentro dessa derivada e volta a ser justamente essa massa que eu tinha aqui antes. Mas se eu derivar RI, tenho que usar a regra da cadeia, né? Se eu fizer DDT de RI ao quadrado, primeiro eu vou obter 2 vezes RI vezes
a derivada no tempo de RI. 2 vezes RI, o que é que acontece? Esse 1/2 vai cancelar com 2 vezes e eu vou obter só de volta esse RI que eu tinha antes. E a derivada de RI com relação ao tempo, dt, é o meu o vetor VI de cada uma das minhas partículas. Então, posso escrever dessa forma aqui, porque se eu executar essa derivada nesse termo entre parênteses, eu volto a ter exatamente o que eu tinha antes. Então, eu reescrevo dessa forma. E por que eu quero reescrever dessa forma? Porque o momento de inércia de um sistema de partículas é dado justamente pelo somatório de MI/RI ao quadrado. Então, eu substituo esse somatório de MI/RI ao quadrado como I e eu fico com a derivada de segunda ordem no tempo do meu momento de inércia. Ok? Então, essa é a primeira parte da nossa derivação, né, do nosso caminho para chegar no teorema do virial. Qual é a segunda parte? A segunda parte é, em vez de introduzir o momento de inércia, como nós fizemos aqui, nós agora vamos aplicar direto a regra da cadeia nesse produto escalar. Então, eu vou ter que a derivada, claro, essa derivada ela pode transitar aqui entre o somatório, né? Então, eu vou ter que, aplicando a regra da cadeia, eu vou ter a derivada do primeiro termo, produto escalar com o segundo, mais o primeiro termo vezes a derivada no tempo do segundo. Agora, identificando alguns termos, a gente pode ver o que? Como nós definimos da equação do movimento das partículas do nosso sistema, dPi dt é a força que atua em cada uma das partículas. E nós também identificamos que dRi dt é a velocidade, o vetor velocidade de cada uma das partículas do meio. Então, nós temos essas duas formas aqui. Primeiro obtemos essa e depois obtivemos essa, que são exatamente o mesmo termo, né? Então, nós podemos igualar os dois. Igualando A e B, obtemos o quê? Obtemos essa expressão, 1/2 da derivada segunda no tempo do momento de inércia é igual ao somatório do produto escalar de PI e VI mais o somatório do produto escalar de FI e RI. E nós reescrevemos dessa forma a equação achurada, onde nós percebemos que o quê? Percebemos que se a gente decompor o PI como MVI, então nós vamos ter que esse termo é MIVI ao quadrado. MIVI ao quadrado é exatamente 2 vezes a energia cinética translacional das partículas do meio, né, que nós estamos considerando que é a nossa estrela esfericamente simétrica. Então, esse termo aqui a gente reescreve como 2 vezes a energia cinética de translação das partículas do meio. O que é que nós vamos fazer agora? A gente tem agora que avaliar o que é esse termo aqui. A gente vai voltar um pouquinho mais na frente a investigar essa energia cinética de translação para poder escrever o nosso teorema do virial de uma forma mais clara. Mas primeiro nós vamos focar nesse termo aqui, que ainda estamos com o somatório nele, né? Somatório de FI escalar RI. Então esse último termo ele é conhecido como o virial de Clausius. E é ele que está relacionado com a transferência de momento linear entre as partículas do meio. E é ele que nós devemos encontrar agora. Então, consideramos o virial de Clausius. Consideramos que o virial de Clausius é dado apenas pela interação
gravitacional mútua entre as partículas que compõem a estrela. Faltou um Q aqui, né? Consideramos que o virial de Cláusius. Então, como eu já tinha falado no início, né? Essa interação a gente considera que é apenas gravitacional. A gente poderia considerar outros tipos de interações, principalmente interação eletrostática, mas não é relevante no modelo, né, no que a gente está querendo analisar nesse momento. Então, como é que a gente vai fazer? Esse termo de somatório de F e RI é a interação entre as partículas interação gravitacional entre as partículas do meio, né? A gente já definiu isso. Então a gente tem a gente sabe que a força gravitacional ela atua de forma mútua entre as partículas. Você tem uma força de atração da partícula A pela partícula B e da mesma forma a partícula B atrai a partícula A com a mesma força e sentido contrário. Então nós vamos somar essas duas forças de interação entre as partículas, sendo que a gente tem que ter cuidado para não somar essas forças de forma repetida, né? Como a gente está tratando com somatório, se eu aplicar um somatório entre a força de atração da partícula I com a partícula J, e depois também somar a partícula J com a força de interação da partícula J com a partícula I, a gente, se colocar só um somatório, a gente começaria a somar interações de forma duplicada. Então a gente coloca essa condição adicional de que a gente vai aplicar dois somatórios, um sobre as partículas I, um sobre a força de interação da partícula I sobre a partícula J, e outro das forças de interação da partícula J sobre a partícula I, mas com essa condição de que I sempre vai ser maior que J. Então, considerando isso daqui, a gente elimina essas somas duplicadas, né, que adicionariam termos a mais do que necessariamente está acontecendo no nosso meio. Então, a gente diz que esse somatório é o produto escalar da interação gravitacional, da força gravitacional que a partícula J faz sobre a partícula I, vetorial com a posição da partícula I, mais a força gravitacional que a partícula I exerce sobre a partícula J, produto escalar com a posição da partícula J. O que a gente tem agora? A gente tem justamente a terceira lei de Newton, né? A força que a partícula J exerce sobre a partícula I é exatamente igual à força gravitacional que a partícula I exerce sobre a partícula J. Então, substituindo FJI por menos FIJ, invertendo aqui, né? A gente substitui nesse termo aqui, para ficar tudo em termos de FIJ, a gente tem que esse termo é produto escalar da força FIJ com esse vetor RI menos RJ. Como a gente já falou algumas vezes, essa força é apenas a força gravitacional, que pela lei da gravitação universal, né, de Newton, a gente tem essa equação para a força gravitacional, constante gravitacional, massa I vezes massa J, dividido por RJ ao cubo, vezes esse vetor posição que mede a distância entre as partículas que estão interagindo, vetor RI menos RJ. Assim, o que é que nós temos? Vamos simplesmente voltar aqui para o slide anterior. Vamos agora substituir quem é essa força IJ aqui. Assim, nós ficamos com somatório de FI escalar RI
como já está, até aqui é a mesma coisa do slide anterior. Agora nós substituímos esse termo. Quando nós substituímos esse termo, vamos ter tudo isso daqui escalar com essa parte, né? Essa parte aqui é essa. E esse produto escalar é simplesmente o quê? Isso daqui é RIJ ao quadrado. Então, quando você substitui isso daqui por RJ ao quadrado, você tem aqui no denominador um RJ ao cubo, você fica só com RIJ. Coloquei aqui de forma mais explicitada, que é isso daqui, né? O produto escalar desses dois vetores idênticos é o módulo desse vetor ao quadrado, que é simplesmente o RIJ ao quadrado. Quando você simplifica com esse RJ ao cubo, você obtém isso daqui. E que é facilmente identificado como o quê? Como a energia potencial gravitacional do meu sistema, ômega. Então nós acabamos de identificar quem é o virial de Clausius. O virial de Clausius é simplesmente a energia potencial gravitacional da nossa estrela. Então, o teorema do virial fica dessa forma. Nós temos que é verdade para um corpo esfericamente simétrico cujas partículas estão interagindo simplesmente através de força gravitacional, que um meio da derivada segunda no tempo do momento de inércia, da inércia rotacional da nossa estrela, é igual a 2 vezes a energia cinética translacional das partículas do meio mais a energia potencial gravitacional da estrela. Essa é uma forma de expressar o teorema do virial, sendo que nós vamos ir um pouco além e interpretar quem é essa energia K, essa energia energia cinética de translação das partículas do meio, para reescrever o teorema do virial de uma forma mais explícita, né? De uma forma mais clara. Mas isso nós vamos fazer só no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Fica aí que a gente vai voltar com a continuação.